Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Denis e esta é mais uma aula do curso de Circuitos Elétricos para Engenharia. Na aula de hoje, nós vamos dar seguimento ao estudo dos circuitos através da transformada de Laplace, em particular, circuitos de segunda ordem que possuam fontes independentes, ok? A bibliografia para a aula de hoje é o livro do Dorff, de Introdução aos Circuitos Elétricos, e o livro do Nilsson, de Circuitos Elétricos. Então vamos lá? Bom, então, nós vamos estudar agora circuitos de segunda ordem que possuam fontes independentes. Nas aulas anteriores, nós analisamos circuitos de segunda ordem usando a transformada de Laplace. Mas os circuitos que a gente analisava não possuíam fontes externas no circuito para t maior do que zero. Os de segunda ordem. Os de primeira ordem a gente já analisou. Agora a gente vai acrescentar. E assim como no caso dos circuitos de primeira ordem, que nós já estudamos, ao acrescentar fontes dependentes no circuito para tempo maior que zero, essas fontes também precisam ser transformadas para o domínio de Laplace. Agora, a gente faz isso com uma tabela de transformadas, não com uma tabela de componentes, porque cada fonte tem a sua função. Pode ser uma constante, que é muito comum, mas pode ser uma senoide, pode ser uma exponencial, pode ser um polinômio. Então, você precisa daquela tabela de transformadas de Laplace, que geralmente a gente usa aqui para transformadas inversas e para transformadas EDOs, para poder transformar a fonte. Ok? Bom, após essa análise de transformar a fonte, a análise do circuito sai como antes. Não é? É claro que geralmente, quando a gente vai para a etapa de transformada inversa, a função da fonte independente volta a aparecer. Mas isso não é uma regra. A gente vai ver um exemplo na aula de hoje, o segundo exemplo, em que isso não acontece exatamente. Ok? Essa aula, é bom que vocês saibam, ela trabalha os mesmos exemplos que foram trabalhados na aula 10. No entanto, na aula 10, nós analisamos, modelamos e resolvemos os circuitos totalmente no domínio do tempo, inclusive resolvendo as EDOs no domínio do tempo. Na aula de hoje, a gente vai fazer os mesmos circuitos pela transformada de Laplace, de modo que você pode comparar os dois métodos e escolher aquilo que lhe agrada mais, ok? Bom, então vamos ao primeiro exemplo, sem mais delongas aí, né? A gente vai começar com o nosso exemplo favorito aqui, o circuito RLC série, só que dessa vez vai ter uma fonte constante nele. Então, como é que é esse circuito? Bom, para tempo menor que zero, a gente tem uma fonte constante, um resistor, que está em série com o capacitor e o indutor. Ok? Passado muito tempo, isso vai gerar alguma condição inicial, e no tempo igual a zero, a chave muda para a posição 2, e o circuito passa a ter então o capacitor e o indutor conectados a um novo resistor, que é o resistor R, e essa fonte V1. Ok? Nesse exemplo, a fonte V1 é uma constante, a função dela é simplesmente 2 volts, um valor. V0 é 1 volt, o R0 é 1 K, o capacitor é meio farad, o indutor é 20 Henry e o resistor é 8 ohms. O que se pede aqui é simplesmente a tensão no capacitor em função do tempo. Mas é claro que a gente vai acabar tendo que passar pela tensão no capacitor no domínio de Laplace. Ok? E é porque se pede que resolva o problema usando a transformada de Laplace. Entendido o problema? Bom, então note que a diferença desse exemplo para o que foi resolvido na aula anterior é que existe uma fonte que depende do tempo para tempo maior do que zero, ok? Mesmo que ela seja uma constante, não importa. É uma função que depende do tempo, só que é uma função constante à medida que o tempo passa. A gente, é claro que, sabendo que já foi analisado na aula 10, a gente poderia partir do modelo no domínio do tempo para fazer e só transformar a EDO, mas não vamos fazer isso. Vamos transformar o circuito e treinar essa análise inteira no domínio S. Vai ser mais produtivo, ok? Bom, de qualquer modo, todo circuito que tem componentes armazenadores de energia, independente da técnica de análise que eu escolher, precisa começar com a análise das condições iniciais. Então, como sempre, não é? A gente pega o circuito para tempo menor do que zero, abre o capacitor, curto-circuita o indutor e verifica qual a corrente no curto e qual a tensão no circuito aberto. Por ser um circuito sério, o capacitor mata a corrente, não tem queda de tensão no resistor, consequentemente a corrente no indutor é zero, porque o capacitor matou a corrente, e a tensão do capacitor é igual à da fonte, porque sem corrente não tem queda no resistor. Ok? Muito bem. Então, as nossas condições iniciais são: a corrente no indutor é zero e a tensão do capacitor é 1 volt no momento da virada da chave. Bom, para tempo maior do que zero,
Antes de fazer a transformada de Laplace do circuito, vamos indicar onde estão as tensões e quais seus sentidos. Vamos manter os sentidos que a gente escolheu lá para as condições iniciais. Então vamos manter o IL descendo e o VC subindo, com a seta para cima. Okay? E depois vamos impor que todos os componentes são do tipo receptor de energia. Então isso vai obrigar a corrente no capacitor a estar descendo e a tensão no indutor a estar subindo. Por simplicidade, a gente escolhe a mesma corrente para o resistor. Então a corrente vai estar subindo e, consequentemente, a tensão tem que estar descendo. Ok? Muito bem. Depois, agora a gente pode transformar os componentes. Lembrando que eu vou fazer a transformada da função independente, da fonte independente. E eu preciso olhar qual é a função dessa fonte. Tá bom? Nesse caso, é uma constante, é uma transformada simples. Recordando um pouquinho, né? Na hora de transformar os componentes, o resistor vai direto. O capacitor, eu troco ele por uma impedância do tipo 1 sobre S vezes o valor da capacitância, 1 sobre SC, e acrescento uma fonte que tem a condição inicial do capacitor dividido por S, se eu quiser trabalhar com tensão. Se eu quiser trabalhar por corrente, eu vou acrescentar uma fonte de corrente em paralelo, C vezes o VC de 0 menos. Para o indutor, é mais ou menos a mesma coisa, mas o sentido da fonte é oposto, e se a fonte for de tensão, ela vale L vezes o I do tempo zero. Se for uma fonte de corrente, ela também está descendo em vez de estar subindo, e é do tipo L dividido por S, o valor dela, tá bom? A impedância é só S vezes L, ok? Então, vamos aplicar essa tabela. Antes, já vamos descobrir qual é a transformada da fonte, né? Então eu tenho que fazer a transformada da constante. Eu tenho uma constante, ela sai para fora e eu tenho que fazer a transformada de 1. 1 é o degrau unitário, né? Que é o U de T aqui, ó. Tem uma pequena pegadinha aqui, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o U de T ele vale 0 para tempo menor que 0 e 1 para tempo maior que 0. Como a minha análise só vale para tempo maior do que 0, o U de T é igual a 1. Então essa transformada do U de T vai ser 1 sobre S. E, portanto, a transformada da fonte vai ser V1 sobre S. Ok? Muito bem. Bom, então agora vamos pegar o nosso circuito, que está aqui com os componentes, e vamos transformá-lo para o domínio de Laplace. A gente vai transformar e já vai lembrar que a condição inicial da corrente é 0, e portanto não vai vir uma fonte junto com o indutor aqui, ó. Não tem fonte nenhuma aqui, certo? Porque essa fonte seria uma fonte de tensão com valor 0, isso é um curto, então eu não mostro. Tá bom? Só vou precisar carregar a fonte do capacitor aqui. Mas eu transformo o indutor para S vezes L e transformo o capacitor para 1 sobre SC. O resistor fica como está e a fonte agora vira V1 sobre S. Ok? Circuito transformado, hora da análise. Vamos fazer o que nós sempre fazemos. Vamos escolher um ponto para começar em um sentido. Vamos escolher para começar no canto inferior esquerdo e analisar no sentido horário. Ok? Então, ao fazer isso, eu vou encontrar menos VL, não é? E VL é, vamos dizer assim, é o ZL, que é a impedância em L, vezes o IL. Então é mais fácil já escrever isso, ó, menos SL e L, ok? Mas se vocês quiserem escrever VL e depois mudar, pode também, fica uma linha a mais só. Muito bem, eu já escrevi quanto vale a tensão no indutor usando a nossa lei, porque agora ele vira uma impedância, né? Eu trato ele com a lei de Ohm. Agora eu encontrei aqui, ó, a tensão do capacitor, mas eu vou olhar ela como as duas tensões separadas. Então eu olho para a fonte. Eu encontrei a fonte pelo negativo. Então é menos o valor dela. Então é menos VC de 0 sobre S. Ok? Continuo caminhando e encontro o capacitor. E aqui sim, a tensão dele segue a tensão do capacitor como um todo. Então essa seta também está apontando para cima. Se ela também está apontando para cima, eu encontro ela pela parte negativa. Então dá menos IC sobre SC, que é 1 sobre SC vezes C. Tá bom? Continuo andando para cá, até que eu encontro o resistor, não é? Que eu posso escrever como menos VR, mas é mais fácil logo escrever como menos R vezes R. Está aqui. Continuo caminhando e agora encontro a fonte, que é a diferença desse para os circuitos anteriores. A fonte, eu peguei ela pelo lado positivo, tá vendo? Então é mais V1 sobre S. Continuo e o circuito fecha. Andei o circuito inteiro, voltei para o ponto inicial, igual a equação a zero. Ok? Agora eu já vou lembrar que todas as correntes são iguais, eu posso usar a que eu quiser.
Como eu vou tentar encontrar a tensão no capacitor, eu já vou trocar todo mundo por IC, tá bom? Então, se eu trocar todo mundo por IC, eu já posso colocar em evidência o IC. Ó. Tem um IL que é igual a IC aqui, tem um IC aqui e tem um IR que é igual a IC aqui, ó, certo? Então eu vou colocar em evidência esses três termos e botar o IC para fora. Nota que os três são negativos, ó, negativo, negativo e negativo. Então eu vou botar até o menos em evidência, tá bom? E aí coloco, ó, do primeiro termo fica S vezes L, do segundo termo fica 1 sobre SC, e do terceiro termo fica R. Tudo bem? Passo para o outro lado todo mundo que não depende de IC. Então vai ter aqui um menos VC de 0 menos sobre S que vai passar como mais. E vai ter um mais V1 sobre S que vai passar como menos. Ok? Agora, para deixar essa equação um pouco mais interessante para a gente vai tentar fazer aquilo que a gente sempre faz. O polinômio principal está aqui, né? Está na cara que vai ser ele. Então eu quero deixar esse polinômio aqui com cara de polinômio mesmo. Eu vou tirar esse S aqui de baixo, ele não me agrada, ele não ajuda a gente na análise. Para fazer isso eu tenho que multiplicar todo mundo por S, tá bom? Além disso eu vou trocar esse sinal todo, então eu vou multiplicar por menos S. E para deixar, aqui vai aparecer o termo de S quadrado, para que ele fique isolado eu ainda vou dividir por L. Então o que eu vou fazer é pegar essa equação inteira aqui e multiplicar por menos S sobre L, dos dois lados, claro. Ao fazer isso, aqui vai ficar S ao quadrado, aqui, esse termo aqui vai ficar 1 sobre LC, e eu vou escrever ele por último, porque ele vai ser o termo independente de S. E esse daqui vai ficar R sobre L, vezes S. Então fica assim, tá bom? Tudo vezes C, positivo agora. O VC de 0 sobre S, o S cortar com S vai ficar VC sobre L, só que negativo. E o V1 sobre S, o S corta com S, fica V1 sobre L, só que positivo, botei tudo na mesma fração, tá bom? Muito bem. Agora, se eu quiser, eu posso isolar e encontrar o IC em função de S. Ó. E o IC é igual a IL, caso eu precise do IL também em função de S. Eu só vou pegar esse polinômio inteiro e passar dividindo e vai ficar assim, ó. Tá vendo? Muito bem. Quem acompanhou a aula passada vai ver que eu estou fazendo uns passos um pouquinho diferentes. Isso é de propósito, para que vocês vejam que eu posso tirar o mínimo nesse polinômio, como eu fiz na aula anterior, ou não posso tirar o mínimo, tanto faz, tá bom? Muito bem. No entanto, o que eu quero é a tensão VC no capacitor. E aqui a gente tem que tomar aquele grande cuidado, porque VC, a tensão do capacitor, do componente, engloba tudo, engloba a fonte e o capacitor, certo? Em si. Isso tudo é o capacitor, a impedância do capacitor mais a fonte. Então, a expressão que determina o VC é essa aqui, ó. Tá bom? Não é? Positivo, hein? Certo? Porque as duas setas estão para cima, as duas setas coincidem com o VC. Então, vai ser a fonte, que é VC de 0 menos sobre S, mais a tensão na impedância do capacitor, que é IC sobre SC. Maravilha, posso reescrever trocando a função de IC que eu já conheço. É isso que eu fiz aqui, ó. Tá bom? Fui lá e troquei o IC pela expressão que eu conheço, certo? Bom, ao fazer isso eu só distribuí aqui o SC, ficou assim, ó, certo? Tudo bem? E uma vez feito isso, agora eu posso tirar o mínimo, tudo bem? Como aqui só tem S e aqui tem S também, então o mínimo é direto o denominador dessa segunda fração aqui, certo? Maravilha. Então o que eu tenho que fazer é pegar essa fração zona inteira aqui, dividir por esse denominador e multiplicar pelo numerador. Assim que funciona qualquer mínimo múltiplo comum. Ao dividir pelo denominador, eu só corto o S. Então eu vou multiplicar VC de 0 menos por isso aqui tudo. Tá bom? Deem uma boa olhada e vejam se vocês concordam. Agora é trabalhar um pouquinho essa expressão. Eu vou distribuir o VC. Então eu distribuí nos três termos, lembra, né? Que era o VC multiplicado por isso aqui, ó, exceto o S, né? Então ficou VC L vezes C vezes S ao quadrado, mais o VC, e aí fica LC vezes R sobre L, né? Aí corta o L e fica só RC, e já tinha o S, né? E
o último termo é VC vezes LC vezes 1 sobre LC. Então, corta o LC, fica só VC aqui, ó, de 0 menos. E mantenho o que estava na segunda fração, que é menos VC de 0 menos mais V1. Então, tirar o mínimo compensou, porque eu corto esses dois aqui, ó. Isso já ajuda bastante na minha análise, tá bom? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer é dividir nas duas frações importantes aqui, certo? Então, dá para reconhecer que o V1 aqui, ó, faz aquele papel da fonte forçada, né? Ele tem uma expressão um pouquinho diferente. Então, já vou deixar ele separado, tá bom? E os outros dois termos vão ficar nessa primeira aqui. Isso, se você até esquecer de como foi feita a análise do domínio do tempo, não tem problema. Eu também separei, porque separando eu posso cortar o S aqui, ó, certo? Simplificar o S com esse S aqui. Isso vai ajudar. Ok? Muito bem. Nessa primeira fração, eu vou simplificar o LC aqui, ó, tá bom? Vezes S, né? Eu vou simplificar o LC vezes S. Isso vai cortar o LC vezes S daqui, de cima, e vai ficar só S. Eu já troquei o VC de 0 menos pelo V0 aqui, nessa etapa. Então, já vou escrever como V0, tá bom? Muito bem. Vou colocar ele para fora aqui, então vai ficar escrito desse jeito. O segundo termo, o V0 também está em evidência, sai para fora, né? E aí fica R vezes C dividido por LC e fica R sobre L, tá bom? E embaixo fica só esse polinômiozinho aqui. Na segunda fração não tem muito o que fazer, mas para que eu explicite o polinômio, o que eu fiz foi escrever de outro jeito, mas não mudou muita coisa. Ó. Eu deixei o V1 sobre S como uma fração aqui na frente, né? E 1 sobre LC como se fosse o numerador aqui, tá bom? Eu só escrevi de um jeito que essas frações, que a primeira e a segunda frações fiquem o mais semelhante possível. Isso vai ajudar na minha análise, tá bom? Também ajuda ter separado desse jeito, porque agora eu posso olhar para a aula anterior, quem quiser, né? E ver que, como eu estou fazendo o mesmo circuito, porém com uma fonte, se eu simplesmente disser que essa fonte tem tensão igual a zero, se eu chamar o V1 de zero, eu recupero exatamente a função que eu tinha antes, tá bom? Que depende só da condição inicial do capacitor, que é o V0. Ok? Né? Se V1 for zero, isso tudo cancela. Mas não é o caso. Muito bem. Bom, agora eu posso já partir para a separação em frações parciais. Mas carregar esse monte de valores não é tão agradável. Nós fizemos anteriormente uma escolha de nomenclatura, que é muito comum nessa área de circuitos LC, que é escolher um fator de amortecimento que é R sobre 2L. Então eu vou renomear R sobre 2L como zeta, antes de trocar pelos valores, vai ficar mais fácil, vai ficar mais genérico. E vou trocar 1 sobre LC por ômega zero ao quadrado, a gente já fez isso algumas vezes, não tem segredo. Ao fazer isso, a gente percebe que a gente consegue reescrever as duas frações só baseado em V0, V1 e nesses dois valores, ômega zero e zeta. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Aqui em cima, o V0 não muda, né? E aqui fica S mais duas vezes zeta, tá bom? Embaixo fica S ao quadrado mais duas vezes zeta S mais ômega zero ao quadrado, tá bom? Lindo. Aqui, nessa segunda, fica o mesmo polinômio, só que 1 sobre LC aqui em cima já é o próprio ômega zero também, tá bom? Ficou bem elegante, né, a resposta, na minha opinião. Agora, o que eu preciso é separar em frações parciais esses denominadores. Então, eu preciso calcular as raízes desse polinômio aqui, ó, que está nas duas frações. E disso vai depender como vai ser a separação de frações parciais, se as raízes são reais distintas, reais iguais, complexas ou complexas com parcial nula. Isso não vai acontecer porque eu tenho o termo independente aqui no S, né? Mas tem que ser um desses quatro. Mas para saber qual é, não tem jeito, eu não consigo mais caminhar com o problema literal, eu preciso ir para o caso numérico. Então, eu vou encontrar agora quanto vale o zeta e quanto vale o ômega zero, tá bom? Vou até deixar o V0 e o V1 por mais um tempo, porque eu não preciso do valor deles agora, mas preciso do polinômio completinho. Então, eu vou trocar o zeta por R sobre 2L. Então, é 8 dividido por 2 vezes 20. 8 dividido por 2 vezes 20 dá 0,2. Ok? E o ômega zero vai ser 1 sobre LC, que é 1 sobre 20 vezes meio.
20 vezes 6 é 10, 1 sobre 10, 0,1. Ok? Tudo no sistema internacional. O zeta é 1 sobre, tem unidade de segundo a menos 1. E o ômega 0 tem unidade de radiano por segundo a menos 2. Ou radiano por segundo ao quadrado. Tá bom? Muito bem. Então, o meu VC que estava assim, agora vai ser um VC numérico. Ó, bonitinho, tá vendo? Elegante, né? Como eu tenho o mesmo polinômio nos dois lados, eu só preciso encontrar as raízes uma vez. Então vamos fazer isso, né? Para calcular as raízes, eu vou fazer passo a passo. Vamos encontrar primeiro o delta, que é b ao quadrado, então 0,4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 0,1. Então vai ser 0,4 ao quadrado menos 0,4. Isso vai dar menos 0,24. Façam aí vocês. Tá bom? Menos 0,24. Portanto, as raízes vão ser complexas conjugadas, né? E eu espero então encontrar uma resposta do tipo senos e cossenos multiplicado por exponenciais. Isso vai aparecer naturalmente. Vamos lá. Ó, o S1 então vai ser menos b mais a raiz de delta, não é isso? O que eu tenho que fazer é pegar esse menos aqui, passar para cá como raiz de menos 1. Raiz de menos 1 é j, ok? Então vou usar o j como raiz de menos 1. Dividido por 2. E aí eu distribuo então. Note que raiz de 0,24 dividido por 2 dá 0,24 de novo, tá? Parece que está errado a conta, mas não tá. Façam aí vocês. Aproximadamente são os mesmos valores na segunda casa decimal, tá bom? Então vou adotar a segunda casa. Aqui vai dar menos 0,2 mais j 0,24. Nesse caso, em vez de calcular a segunda solução, eu vou só usar o fato que eu sei que ela é uma complexa conjugada. Só vou trocar o sinal aqui e pronto, tá bom? Maravilha, eu tenho as duas raízes. Então, o meu polinômio ficou assim, ó. S menos a primeira raiz vezes S menos a segunda raiz. Certo? Como é tudo menos aqui, troco o sinal. Nessa segunda fica mais e mais. E na primeira, que é menos mais, fica mais menos. Certo? A gente trabalhou isso bem na aula anterior, não é? É possível mostrar, sem grandes dificuldades, que se você fizer a distribuição correta, correto significa o quê? Identifique isso aqui como uma coisa única e faz a distribuição mantendo esse termo fechado. Então pega S mais 2 vezes S mais 2, S mais 2 vezes J 0,24, depois menos J 0,24 vezes S mais 2 e menos J 0,24 vezes mais J 0,24. Quando você fizer isso, e lembrando que J ao quadrado é igual a menos 1, vai simplificar os termos cruzados e vai sobrar só isso aqui, ó. S mais 0,2 ao quadrado mais 0,4 ao quadrado, tá bom? Isso é uma propriedade dos números complexos conjugados, né? Como eu estou adotando S mais 2 como um número com uma parte real, então eu continuo mantendo como se fossem dois números complexos conjugados se multiplicando. Isso dá a parte real ao quadrado, mas a parte imaginária ao quadrado. Então eu vou trocar este polinômio aqui por isso daqui, ok? Vai ficar assim, ó. O segundo termo tem um S, agora eu vou botar ele junto, e o primeiro termo não tem. Tá bom? A gente já viu na aula anterior, na aula 14, que essa primeira fração aqui, ela tem transformada praticamente direta, ela é um cosseno, mas eu preciso dar uma acertada. E quando eu der uma acertada aqui, porque para dar o cosseno, o termo do numerador tem que ser S mais 0,2. Então eu tenho que colocar 0,2 para fora e vai surgir um seno junto, tá bom? Mas esse termo é basicamente exponencial vezes cosseno e exponencial mais seno. A gente já viu isso. Então eu não preciso fazer nada com essa primeira fração. Eu já posso tentar transformá-la diretamente. Mas a segunda não, tá bom? S vezes S mais 2 ao quadrado mais 0,4 ao quadrado não tem transformada de Laplace direta. Então essa daqui, essa fração aqui, precisa passar por uma separação em frações parciais, ok? Então a gente primeiro vai tratar a segunda fração, para depois olhar as transformadas inversas de Laplace para o VC como um todo, ok? Então, que separação eu vou fazer? Eu já sei que esse termo todo aqui vai ter uma transformada de Laplace. Então eu não tento separar ele, deixo ele quieto. Só separo o S da fração.
Então vai ficar A sobre S mais, e aqui em cima vai ficar BS mais C, ok? Porque eu sei que embaixo aqui é um polinômio de segundo grau, então isso aqui tem que aparecer como um polinômio de primeiro grau. Para tirar o mínimo, né? Então eu vou multiplicar o primeiro numerador por basicamente esse daqui, né? Porque o mínimo volta a ser o produto dos dois. E o segundo numerador por esse aqui. É como se fosse um produto em x aqui, certo? Agora, para fazer esse produto em x mais fácil, já é mais fácil voltar e olhar como é que era esse polinômio antes, porque eu vou ter que abrir de qualquer jeito. Então lembra, o polinômio que a gente partiu foi assim, ó. Então eu vou usar ele, que é mais fácil. Mas se você quiser partir desse aqui, você consegue, mas vai dar muito mais trabalho. Você primeiro precisa resolver esses quadrados para depois distribuir o a vezes ele, tá bom? Então, feito isso, eu vou cair nesse numerador aqui, ó, com o mesmo denominador que eu tinha no começo da minha fração parcial. O que eu vou fazer aqui é distribuir o a entre esses três termos e distribuir o s entre esses dois termos. E depois juntar todo mundo que depende de s ao quadrado, todo mundo que depende de s e todo mundo que não depende de s nenhum, que depende de s elevado a zero. Tá bom? Então vamos olhar, ó, que termos daqui vai dar um s ao quadrado? Deixa eu até apagar aqui para ficar um pouco mais simples. Que termos aqui vão depender do s ao quadrado? Ó, aqui eu vou ter um a vezes s ao quadrado. E aqui eu vou ter um s vezes b vezes s, que vai dar b vezes s ao quadrado. Portanto, eu vou ter a s ao quadrado e b s ao quadrado. Isso vai me dar s ao quadrado vezes a mais b. Ok? Agora eu olho e vejo que termos vão depender de s. Eu vou ter um a vezes 0,4s e 1s vezes c aqui, certo? Então, eu vou juntar os dois, vai ficar s vezes 0,4a mais c. Ok? E que termos não dependem de s? Esse pedaço não tem nada, só vou ter esse aqui, a vezes 0,1. Ok? Então, vou ter que mais 0,1 vezes a. Tudo bem? Agora, com tudo distribuído, eu explicitei o polinômio desse numerador aqui. Os denominadores são iguais, então 0,1 tem que ser igual a isso aqui tudo, para que a separação em frações parciais seja verdadeira. Então eu chego numa equação aqui, ó, bonitinha, tá bom? Aqui eu tenho um polinômio de segundo grau, mas cheio de fatores zero, e aqui eu tenho um polinômio de segundo grau que não tem fatores zero. Agora, o que eu vou fazer é, ao igualar isso daqui, eu preciso montar um sistema. Tudo bem? Que sistema vai ser esse? Eu igualo os termos independentes de S. Então eu vou ter que 0,1a é igual a 0,1, ok? Eu igualo os termos que dependem só de S. Então 0,4a mais c é igual a 0, aqui. E igualo os termos que dependem de S ao quadrado. A mais b igual a 0. Ok? Esse é um sistema 3x3, mas ele já está quase escalonado, né? Ó, a primeira equação vai me dar o valor exato de A. 0,1a é igual a 0,1, portanto A é igual a 1. Ei, que beleza, esse é o tipo de equação que eu gosto. Bom, agora, essa equação aqui, ó, e essa, já estão só dependendo de uma variável do A, então é só substituir. Ó. O C, portanto, vai ser igual a menos 0,4 vezes A. Então o C é menos 0,4 vezes 1, então o C é igual a menos 0,4. E o B é igual a menos A. Portanto, o B é igual a menos 1. Ok? De modo, então, que eu posso separar a fração que eu tinha nas frações parciais. Ó. Era A sobre S, então vai dar 1 sobre S, menos B vezes, mais B vezes S mais C. Como B é menos 1, fica menos S. Como C é menos 0,4, fica menos 0,4 aqui. Ok? E está feita. Essa é a minha separação em frações parciais. Agora eu vou reescrever o VC trocando essa fração aqui por essa. Ok? Então, o meu VC estava assim, e agora vai ficar assim. Certo? Dei uma boa olhada que esse numerador aqui, ó, é igual a menos esse, né? Certo? E isso são os mesmos denominadores. A única diferença está aqui, nesse V0 e no V1. Então, o mais fácil a fazer nesse caso é botar em evidência esses dois caras, né? Botar esse brinquedão inteiro em evidência aqui a menos do menos, tá bom?
Então, se eu botar o menos para fora, vai ficar assim, ó, que V0 menos V1 vezes esse termo todo. Isso já engloba este termo aqui e esse termo aqui. Ok? Entenderam? A única coisa que sobrou é o V1 vezes S. V1 vezes 1 sobre S, perdão, que eu deixo separado. Ok? Olha que bonito. Nem vou ter que fazer as duas frações, eu juntei as duas frações numa só. Isso aqui é um termo, que pode estar com essa cara, mas é porque eu escolhi carregar literal o valor das fontes. Mas no momento que eu quiser eu substituo pelos números aqui, tá bom? Então, agora vamos olhar na tabela de Laplace. Ó. O meu VC vai ser V1 sobre S mais isso aqui tudo, certo? A primeira fração tá na cara, é a constante, né? Ok? Então a transformada inversa só vai voltar para o degrau. Como eu só estou tratando para tempo maior do que zero, eu não preciso explicitar o degrau, é só escrever o número e pronto. Eu troco essa transformada por 1. Já a segunda vai ser modificada para poder ajustar a exponencial vezes o cosseno. Dá uma olhada na exponencial vezes o cosseno aqui, ó. Certo? Como eu já falei, esse termo todo seria uma exponencial vezes o cosseno se aqui em cima tivesse escrito 0,2 e não 0,4. Então, para poder cobrir isso, eu vou separar 0,4 em 0,2 mais 0,2. O 0,2 que sobrar vai acabar dando origem a uma exponencial vezes o seno, que é simplesmente um número em cima dividido pelo mesmo denominador. Ok? Então vamos fazer isso. Ó. O meu VC é esse aqui. Para poder fazer a transformada de Laplace, eu vou dividir S mais 0,4 em S mais 0,4 numa fração e 0,2 na outra. Vai ficar assim, ó. Tá bom? Maravilha. Agora o que eu vou fazer é ajustar, porque para que esse termo aqui, ó, seja o seno, aqui em cima tinha que ser 0,24, porque tinha que ser ômega. Não ômega ao quadrado, ômega. Então, o que eu faço com esse 0,24 aqui? Né? Eu multiplico em cima e embaixo por 0,24 e boto 0,2 para fora da fração. Então, eu vou ter uma constantona grande aqui na frente, mas esse é um número ainda, é 0,2 vezes V0 menos V1 dividido por 0,24. E aqui eu vou ter certinho o 0,24 dividido pelo polinômio que eu tinha antes aqui, né? S mais 0,2 ao quadrado mais 0,24 ao quadrado. Pronto. Todos os meus termos dessa nova forma de escrever o VC agora tem transformadas diretas, ok? Se tem transformadas diretas, eu posso fazer a transformada inversa de modo simples, né? Então, a transformada inversa do VC no domínio S vai ser o VC no domínio do tempo. Isso vai me dar a transformada inversa disso aqui tudo. Então, eu vou fazer de uma vez, porque a gente já fez uma transformada praticamente igual na aula passada. Então, a transformada da soma é a soma das transformadas. Então, eu vou transformar cada termo. Ao transformar V1 sobre S, eu tiro V1 para fora e vou transformar 1 sobre S. 1 sobre S é o degrau, que é a própria constante. Então, a transformada inversa de V1 sobre S é simplesmente V1. Aqui é a mesma coisa. Eu vou fazer a transformada desse termo todo. Isso aqui é uma constante, sai para fora. E aí eu faço a transformada só desse aqui. Ok? Para fazer a transformada, é a linha da exponencial vezes o cosseno. Eu só preciso identificar quem que é quem. Quanto vale o A? 0,2. E quanto vale o ômega? Não ômega ao quadrado, ômega. 0,24. Então eu vou escrever e elevado a menos 0,2t vezes cosseno de 0,24t. Ok? Mais a transformada desse aqui. De novo, essa constante grandona sai para fora. E a transformada desse aqui é direta. É o próprio seno com o mesmo A e o mesmo ômega. Tá bom? Que maravilha. Certo ou não? Agora eu vou usar o fato de que eu sei quanto vale V0 e V1. Ó, V0 vale 1 e V1 vale 2. Certo? Então, quando eu substituir aqui, 1 menos 2 vai dar menos 1. Certo? V1 é 2. Então, é 2. E 0,2 vezes V0 menos V1, que é menos 1. Então, 0,2 vezes menos 1 dividido por 0,24, faço a conta aí, vocês vão ver que isso vai dar 0,83. Ok? Portanto,
o meu VC em função do tempo é 2 menos a exponencial vezes o cosseno, menos 0,83 a exponencial vezes seno. Sendo A menos 0,2, né? Ou A igual a 0,2, depende do sinal que você escolher. E o seno de 0,24t ou cosseno de 0,t. O ômega é 0,24, tá bom? Olha, a gente conseguiu voltar para o resultado que a gente teve lá na aula 10, certo? Talvez tenha tido dificuldade de fazer as frações parciais e de escrever o polinômio de baixo aqui com as raízes complexas com essa forma. Se você lembrar de fazer isso, fica relativamente simples. Mais até do que eu diria do que a análise do domínio do tempo. Né? Porque lá a gente teve que supor uma resposta natural, supor uma forçada, encontrar a forma da resposta natural sem as constantes, encontrar a forçada, fazer um sistema para encontrar as constantes da forçada, e aí voltar, somar ela natural e fazer um outro sistema com as duas condições iniciais. Para encontrar a condição inicial, precisei derivar a corrente da tensão do capacitor. Né? Isso tudo deu mais trabalho, na minha opinião, do que simplesmente ajustar as frações aí para poder encaixar exponencial vezes cosseno, exponencial vezes seno e a constante, tá bom? Ele é um caminho único, de uma vez só você encontra tudo, resposta natural, resposta forçada. Né? Se você olhar para cá, com calma, dá para identificar, né? Isso aqui é o que a gente teria encontrado como resposta natural, e isso aqui é o que a gente teria encontrado como resposta forçada. Mas, ok? Muito bem. Note que essa equação respeita a condição inicial, né? A condição inicial é que a tensão do capacitor tem que valer 1 volt para quando o tempo é igual a zero. Troca tempo igual a zero aqui para você ver o que acontece, né? O termo do seno vai embora, ó. Aqui o cosseno vai dar 1, a exponencial vai dar 1, então vai dar 2 menos 1 vezes 1. 2 menos 1, 1. E encontrei de novo a condição inicial, mas eu não impus ela apareceu naturalmente por causa daquela fonte que surge na nossa análise, tá bom? Muito bem. Para continuar, a gente vai fazer um segundo exemplo, que também está feito na aula 10. Ele é interessante porque é um exemplo que não é o RLC série, que a gente tem feito um monte de vezes, tá bom? Então é bom para comparar um pouquinho a uma outra forma de análise para um circuito RC só que tem dois capacitores. Então veja, o nosso circuito é um circuito que, para tempo menor do que zero, os capacitores estão ligados só num resistor, certo? E os outros resistores internos, né, do circuito. De modo que eles vão perder toda a energia. Esse é um circuito que não tem condição inicial. Depois a gente vai ver de novo. No momento em que eu viro a chave, eu ligo a fonte nos capacitores. Mas essa não é uma fonte constante. Ó. A fonte tem uma forma polinomial dessa vez. Tá bom? Aqui estão os valores, né, das resistências dos capacitores. E o que a gente pede é tudo sobre V2. Tudo sobre C2. Então, a tensão no domínio de Laplace e tensão no domínio do tempo. Vocês vão ver que uma vez encontrando outra, caso você quisesse, você encontraria a primeira também, tá bom? Bom, então esse é um circuito puramente capacitivo e foi totalmente resolvido na aula 10 no domínio do tempo, como o exemplo anterior. Mas, como eu tenho resistores entre os capacitores, eu não posso associar os capacitores e transformar isso aqui num circuito de primeira ordem. Ele é obrigatoriamente um circuito de segunda ordem, tá bom? Esse exemplo é bastante importante para comparar as duas técnicas de análise, né? No domínio do tempo e no domínio de Laplace, para um circuito que não seja o RLC série, tá bom? Bom, então como todo circuito, a análise começa para tempo menor do que zero. Como eu já discuti um pouquinho, né? São duas condições iniciais e a tensão em cada capacitor, que você precisa determinar. Então não vai ser uma corrente e uma tensão, como é o caso do RLC. E o circuito, quando está em regime, a gente tem que abrir os capacitores e analisar. Mas eu não vou ter fonte nenhuma, eu vou ter uns circuitos abertos aqui, no lugar dos capacitores, mas sem fonte. Então está na cara que as duas tensões vão ser zero. Se tinha alguma energia no capacitor, durante esse tempo que ele ficar ligado para ter menor que zero, você vai descarregar tudo nos resistores. Aqui não vai sobrar nada, tá bom? Então, as duas tensões iniciais são zero. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Vou olhar o circuito para quando o tempo é maior que zero. Então a chave vira para cá, não é isso? Conecto esses dois capacitores e esses dois resistores aqui nessa fonte e o circuito fica assim, ó. Ok? Muito bem. Agora eu vou lá e defino as tensões e correntes nesse circuito. Como eu não tinha nada nas condições iniciais, é bastante arbitrário.
Olhando para esse circuito, a impressão que dá é que essa fonte vai gerar uma corrente para cá que vai alimentar o circuito inteiro. Então é isso que eu vou adotar. Vou adotar uma corrente vindo para cá e depois essa corrente se abre em duas aqui, ó, uma para cá, uma para cá. Mas eu poderia adotar qualquer sentido. Mais uma vez escolhidas as correntes, eu tenho que escolher todo mundo como receptor de energia. Então isso marca as tensões nesses sentidos aqui, ó, oposto à entrada da corrente. Ok? Tranquilo? Muito bom. Agora que a gente fez isso, o que a gente precisa fazer é transformar os componentes. Então, a gente já olhou a tabela, não vou mostrar ela de novo aqui, né? Mas a tabela de componentes transformados vai ser mais simples de usar dessa vez, porque as condições iniciais dos capacitores são nulos, né? Eu não tenho condição inicial de tensão em nenhum dos capacitores. Como as fontes que vêm junto com os capacitores dependem dessa condição inicial, as fontes são zero. E, portanto, eu só vou ter as impedâncias dos capacitores, não vou ter aquela fontezinha extra que aparecia. Ok? Muito bem. Então, o circuito vai ficar com essa cara, a menos da transformada do V1 que eu preciso calcular aqui. E aí eu preciso saber qual a função da fonte, senão não tem como transformar. Tá bom? Eu posso até continuar a análise carregando isso aqui. Transformada de Laplace de V1. Mas em algum momento eu preciso transformar para poder calcular a inversa. Ok? Muito bem. Então, o V1 é igual a 2 vezes t quadrado, certo? Vamos fazer isso com calma para não se confundir. De todas essas linhas, a que serve para transformar um polinômio, um t elevado a n, é essa aqui, ó. Então, é ela que a gente vai olhar. Bom, o que eu tenho aqui é 2 vezes t elevado ao quadrado. Eu tiro o 2 para fora e vai ficar a transformada do t ao quadrado. Eu preciso transformar t ao quadrado. Ou seja, eu vou transformar t elevado a n para quando n vale 2. Então eu venho para cá, olho para esta expressão e substituo o n igual a 2. Então eu vou ter 2 vezes 2 fatorial dividido por s elevado a 2 mais 1, que é o n mais 1 aqui. Ó. Então isso vai dar 2 vezes 2 fatorial, 2 fatorial é 2, né? Então 2 vezes 2 fatorial, 4, dividido por s ao cubo. Ok? Então a minha fonte, que era 2 vezes t ao quadrado, vai virar 4 dividido por s ao cubo. Ok? E agora o meu circuito está determinadinho, prontinho para ser analisado. Concordam? Maravilha. Sei onde são as fontes, sei onde tem as tensões, sei a transformada da fonte, está todo mundo no domínio S. Só manda bala. Então o que eu vou fazer? Vou iniciar aqui do canto inferior esquerdo. Vou primeiro analisar essa malha aqui da esquerda. Então eu venho, encontro a fonte pelo negativo, dá menos 4 sobre S ao cubo. Continuo vindo, encontro a tensão no capacitor pelo positivo, então dá mais VC1. Venho caminhando, encontro a tensão do resistor 1 pelo positivo, mais R1, V do R1 é igual a 0. Olha, eu posso analisar a segunda malha, mas por experiência é mais fácil englobar a fonte de novo. Então eu vou analisar a malha externa, vou partir daqui e vou analisar a malha externa. Vai dar menos 4 sobre S ao cubo, mais V1. Agora eu continuo por aqui, ó, mais V2, aqui. Continuo por aqui, mais V do R2 é igual a 0. Analisei a malha externa, certo? E por fim, olha os nós. Então, pelo nó, eu adotei as correntes assim, ó, que IC1 se divide em IR1 e IC2. Então, IC1 tem que ser igual a IR1 mais IC2. Ok? Meu sistema está montado, mas eu preciso saber quem são as correntes, não é? Então, vamos olhar com calma. Ó. Em R1, a corrente tem nome próprio, chama I do R1. Então, V do R1 é R1 e R1. O V do R2 já é um pouco mais diferente, porque eu não preciso de duas correntes, né? Isso aqui é um ramo só, é uma corrente só que passa aqui. Então, a corrente que passa aqui é o próprio C2. Ó. Então, o V do R2 é R2 vezes C2. Okay? Não vai botar um IR2 aqui, que vai ter uma equação a mais e a gente não vai ter como resolver ela. A gente depois vai ter VC1, atenção, o capacitor 1. Bom, não tem jeito, é IC1 dividido por C1 vezes S. Ok? Usou a impedância aqui no capacitor. E o VC2 é IC2 vezes a impedância do capacitor, que é 1 sobre SC2.
Então eu vou substituir esses 4 valores aqui e aqui e vou dar uma reorganizadinha. Reorganizadinha significa especialmente passar para o lado de cá os termos que só dependem de S, não dependem de nenhuma corrente ou de nenhuma tensão. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. O V do R1 é R1 e R1. O V do C2 é IC1 sobre SC1. Isso é igual a 4 sobre S quadrado. S ao cubo, perdão. No segundo caso, eu comecei pelo restor, ó. R2 e C2 mais IC2 dividido por SC2, tá aqui, mais IC1 dividido por SC1, tá aqui, é igual a 4 sobre S ao cubo. Tudo bem? A equação das correntes, o que eu vou fazer é isolar o I do R1. Vou passar o I do R1, vou deixar aqui, né? Vou passar o IC2 para cá e depois vou inverter a equação dos dois lados para ficar mais fácil de olhar. Então isso vai dizer que o I do R1 é igual a IC1 menos IC2. Certo? Concorda? Perfeito. Note que o I do R1 só aparece aqui, ó. Tá bom? Então já vou substituir, pegar isso aqui e colocar ali, ó, no lugar do I do R1. De modo que o meu sistema 3×3 já vira um 2×2. Certo? Então aí, resolvendo o sistema aqui, ó, não é? Eu tenho um 2×2. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma reorganizada na equação 1, certo? E como eu quero VC2, eu vou isolar o ICSC1 na segunda equação e substituir na primeira, de modo que eu sumo com o IC1 daqui, certo? Muito bem, então eu vou isolar o IC1. Só que em vez de isolar IC1, eu já vou isolar IC1 sobre SC1. Porque eu sei que IC1 sobre SC1 é o VC1, vai acabar sendo mais fácil, vocês vão ver. Mas quem isolar o VC1 só vai fazer um pouco mais de conta, mas vai dar certo do mesmo jeito, tá? Não é uma obrigação, é só para ficar um pouco mais fácil. Então eu vou pegar essa equação aqui, ó, isolar o IC1 sobre SC1. Ou seja, eu vou pegar esses dois termos para aqui e passar subtraindo para lá. É fácil, tá vendo? Isso vai dizer então que o IC1 sobre SC1 é igual a 4 sobre S ao cubo, menos, note que o que eu tenho aqui, ó, é IC2 dos dois lados, então eu vou ganhar evidência, né? Vai ficar mais fácil se eu já dividir por SC2, porque vai ficar com cara de tensão. E aí eu vou ter, aqui esse termo vai virar 1, ó, e esse segundo vai virar R2 vezes SC2, porque não tinha SC2 nele. Tá bom? Essa foi uma manipulação matemática um pouquinho mais rápida do que eu estou acostumado a fazer no nosso esquema, passo a passo. Então olhem com calma ela, para ver se vocês concordam, certo? Eu coloquei em evidência o IC2 sobre SC2 aqui, né? Isso vai deixar mais fácil fazer essas análises todas, tá bom? Então eu encontrei quanto vale IC1 sobre SC1, certo? Que é o que de fato aparece na primeira equação. Tudo bem? Muito bem. Então, eu vou pegar nessa primeira equação e começar distribuindo. Ó. O R1 vai multiplicar por IC1 menos IC2, então vai ficar com essa cara aqui. Mais IC1 sobre SC1 é igual a 4 sobre S3 ao cubo. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na equação 2 para a equação 1, ó, com o IC1. Ó. Eu vou colocar o IC1 sobre SC1 em evidência. Vai ficar com essa cara aqui, ó. Tá vendo? Não é? Ó, porque aqui eu já tenho inteira o que eu quero pôr em evidência, então ficou mais um. Aqui eu só tinha R1, então vai ficar R1 S e C, S vezes C1 vezes R1. Ó. Olhem com calma, é álgebra. Se você fizer correndo, você erra, mas não tem segredo. Tá bom? Coloquei esses dois termos aqui, ó. Não esse. Esse eu deixei para fora, menos R1 e C2. Isso é igual a 4 sobre S ao cubo. Agora que eu tenho quanto vale IC1 sobre SC1, eu vou pegar esse trambolinho todo aqui e vou substituir aqui nessa equação. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Deem uma boa olhada. Ó, vamos olhar de trás para frente aqui, ó. 4 sobre S ao cubo está aqui.
Menos R1 sobre C2 está aqui. Aí eu tenho isso aqui que multiplica o IC1 sobre SC1. Então isso fica. E eu troco o IC1 sobre SC1 por esse monte de coisa. Tá bom? Note que essa equação que eu cheguei agora só depende do IC2. Tá vendo? A princípio eu posso reorganizar ela para isolar o IC2. Mas, como eu não tenho fonte nas condições iniciais, o VC2 é só IC2 sobre SC2. E o que eu quero é o VC2. Então o que eu vou fazer é trocar o IC2 sobre SC2 por VC2, ok? E distribuir os produtos, certo? Então vou fazer duas coisas aqui meio que ao mesmo tempo. Vamos olhar com calma. Ó. Este primeiro termo que eu vou distribuir, não é? Vai ser, eu só vou distribuir esse primeiro pedaço aqui, ó, tá bom? Então como é que fica? Fica 4 sobre S ao cubo vezes S C1R1, que está aqui. Depois fica esse termo aqui vezes isso daqui, certo? O primeiro aqui, ó. Lembra que eu já troquei isso aqui tudo por VC2. Então fica menos VC2 vezes SC1R1 vezes SC2R2 mais 1. Então não abrir esse parênteses aqui. Deixa ele inteiro por enquanto, senão vamos confundir. É muita coisa para abrir de uma vez. Então eu já fiz esses dois termos vezes o primeiro aqui, ó. Agora eu preciso fazer os dois termos vezes o 1, que é um pouco mais fácil. Vezes 1 é só copiar, certo? Como é o que está dentro do parênteses vezes 1, é só copiar o que está dentro do parênteses. Está aqui. Já substituindo IC2 sobre SC2 por VC2. Isso é igual ao que está aqui. Ó. Tá bom? Porque é isso vezes 1. Tudo bem? Aqui, ó, eu também vou trocar. Então, o IC2 quanto vale? Vale VC2 sobre SC2. Então eu troquei. Ó. Isso ficou menos, porque o menos continua. VC2 sobre SC2 vezes R1. Ok? E é igual a 4 terços de S ao cubo. Certo? Agora, o que eu vou fazer é... Vou distribuir esses dois parênteses que sobraram. Então vai dar mais termos ainda. Isso vai ser importante para eu poder depois juntar todo mundo, que depende de S, não depende de S, esse tipo de coisa. Tá bom? Muito bem. Então vamos fazer essa distribuição aqui. Ó. Eu vou aproveitar e pegar esse termo que está aqui e já passar para o outro lado, porque ele não depende de VC2. Ó, vou passar ele para cá, certo? Então vai ficar como menos SC1R1 vezes 4 terços de S ao cubo. Ok? Muito bem, com calma para a gente não se perder. Aí depois eu vou pegar esse termo e multiplicar por esse aqui, ó. Vai dar isso aqui, certo? Deixei até explícito tudo. Depois vou multiplicar esse termo por 1. Então é ele mesmo aqui, ó. Certo? Maravilha. Depois vem o 4 terços de S ao cubo, que eu vou passar para cá. Vai ficar como menos. Então ele está aqui, ó. Certo? Ótimo. Aí vou pegar o VC2 e vou distribuir. Então vai dar VC2 vezes SC2R2, com o sinal de menos. E menos VC2, porque é vezes 1, né? Tá bom? O último termo já fica, porque já está todo distribuidinho. Então deu VC2, SC2R1. Ok? Não se confundam. Bastante coisa foi feita aqui. Tudo bem? Ótimo. Agora, olhando para essa equação, eu vou cortar esses dois termos. Concordam? Eles são iguais, ó. Ok. Só vai sobrar, portanto, no lado
esquerdo menos SC1R1 sobre 4 terços, vezes 4 dividido por S ao cubo. Esse termo aqui, eu vou trocar o sinal dele só. Vou deixar como positivo. Por quê? Porque desse lado, ó, todo mundo é negativo, tá vendo? Então, não vou carregar esse monte de negativo. O único termo que era positivo, que era esse aqui, cancelou. Ok? Então, todo mundo vai ficar positivo. E agora que eu tenho o VC2 em todos os termos da equação à esquerda, eu vou colocar em evidência o VC2. Vai ficar assim, ó. Note que esse primeiro eu tenho C1, R1, C2, R2 e duas vezes o S aqui. Então vai dar tudo isso S ao quadrado. Tá bom? Positivo porque eu multipliquei todo mundo por menos 1. E sem o VC2 porque eu pus em evidência. Depois eu tenho um monte de terminhos que dependem de S. Ó. Então eu já vou escrever ele certinho. Ó, vai ser S vezes C1 vezes R1, S vezes C2 vezes R2 e S vezes C2 vezes R1. Todo mundo vezes S, tá vendo? E tem só um último termo que é o VC2. Lembra, eu troquei o sinal de todo mundo, então fica todo mundo positivo. Não pode aparecer nenhum termo negativo nessa brincadeira aqui. Ó. Ok? Concorda ou não? Isso já está com a cara daquilo que a gente gosta, porque eu tenho um polinômio aqui e aqui eu tenho um termo que não depende de VC2. Mas geralmente o polinômio que a gente está acostumado a trabalhar tem uma vez o S ao cubo, o S ao quadrado, que é uma vez o S de maior expoente. Então eu vou dividir os dois lados da equação por isso aqui, ó, por C1R1, C2R2, ok? Ao fazer isso, o primeiro termo fica só S ao quadrado, o segundo fica isso aqui tudo dividido por isso, não tem jeito. O terceiro, que era 1, fica 1 sobre esse monte de coisa, tá bom? Vezes VC2, que é igual a... Aqui tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá vendo? Eu tenho S aqui e S ao cubo, então vai dar S ao quadrado. Eu deixei 1 sobre S ao quadrado separadinho, e aí vai ficar 4 vezes C1 vezes R1, dividido por C1R1, C2R2. Então ficou 4 dividido por C2R2, porque o C1R1 cancela quando eu passar dividindo. Ok? Tudo bem? Bastante álgebra é feita aqui, mas no fundo a natureza dessa primeira equação não mudou. Eu só reorganizei ela para ela ficar com a cara do que eu gosto, do que eu estou acostumado. Tá bom? Porque eu encontrei um polinômio aqui bonitinho, vezes o VC2, que é igual a um termo que só depende do S2, né? Isso aqui ó, é a transformada de Laplace do polinômio característico, né? É o próprio polinômio característico, porque ele vem da mesma ideia, tá bom? Maravilha, mas eu quero VC2, quero saber quanto vale. Então vou pegar aquele polinômio trambolhão e pum, passar dividindo, vai ficar com essa cara aqui, ó. Tá bom? Agora o que eu preciso fazer é resolver, certo? Para encontrar a transformada inversa, eu não posso mais carregar literalmente esses números, tá bom? Então, note que apesar de parecer grande, é bastante elegante essa resposta, esse resultado, porque ele é totalmente genérico. Mas agora não dá mais, então eu vou substituir esse monte de valores aqui, ó. Fazer com calma, façam vocês com calma numa calculadora aqui, ou numa planilha, ou algo assim, né? Num programa de computador na internet, e vocês vão ver que isso dá 3,5, tá bom? E que 1 sobre C1R1, C2R2 dá 1. E que 1 sobre C2R2 ou R2C2, tanto faz, dá meio. Ok? Portanto, o polinômio que fica aqui embaixo vai ser S ao quadrado mais 3,5 mais 1, vezes 4 vezes 1 sobre C2R2, ou seja, 4 vezes meio, vezes 1 sobre S ao quadrado. Então, 4 vezes meio é 2. E agora ficou bonitinho o VC2 aqui, ó. Nem dá para acreditar, né? Que isso aqui tudo virou isso aqui. Ele só está grande porque ele é totalmente literal. Mas quando você olhar esse 3,5, você sabe que ele depende de todos os resistores e todos os capacitores do circuito. Tá bom? Muito bem. Agora o que eu tenho que fazer é resolver, certo? Para encontrar as raízes e poder fazer a minha separação em frações parciais. Tudo bem? Muito bem. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer é encontrar as raízes só desse polinômio aqui, ó. Tá bom? Então fica menos b mais b ao quadrado menos 4ac, que eu deixei já dentro da raiz, ó, porque vai ser mais fácil.
Mas se quem quiser calcular o delta separado, pode fazer. Dividido por 2 vezes 1, tá bom? Isso aqui vai dar um número real, não vai dar um número complexo. O 3,5 ao quadrado menos 4, né? Não é possível que 3,5 ao quadrado seja menor que 4. Então isso vai dar um valor positivo, ok? E por dar um valor positivo, eu posso tirar a raiz dele e fazer o resto da conta, tá bom? Ao fazer essa conta com calma, vocês vão chegar em menos 0,3, por caso que é menos e mais, e menos 3,2, por caso que é menos e menos. Não se esqueça de dividir por 2 quando você fizer a conta, tá bom? Como está tudo no tempo internacional, é segundo a menos 1. Portanto, eu já estou pronto para separar o s ao quadrado mais 3,5 s mais 1 em s menos menos 0,3 e s menos menos 3,2. Então vai dar s mais 0,3 e s mais 3,2. Isso tudo vezes o s ao quadrado aqui, ó. Então, eu já vou sair separando a fração parcial aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui e vou separar uma fração para o s ao quadrado, uma fração para o s mais 0,3 e uma fração para o s mais 3,2. Tá bom? Note que como esses polinômios aqui são de primeiro grau, eu só preciso de um polinômio de grau zero aqui, é uma constante. Agora esse aqui é um polinômio de segundo grau, então eu preciso escrever AS mais B. Tá bom? Lindo. Agora vai dar um belo trabalho de álgebra, como se o que a gente fez até agora não tivesse dado ainda, né? Eu preciso tirar o mínimo disso aqui, tá bom? Então faça isso com muito cuidado, certo? E de novo é mais fácil usar o polinômio já aberto, já distribuído. Então o primeiro termo, como o mínimo vai ser isso aqui tudo, e aqui s ao quadrado, vai ser AS mais B vezes o polinômio, que eu vou usar aqui, ó, porque AS mais B vezes isso, certo? Então já escrevo desse jeito. Depois, o C, eu só não vou ter esse pedacinho aqui, ó. Então vai ser C vezes S ao quadrado vezes S mais 3,2. E o D vai ser D vezes S mais 0,3 vezes S ao quadrado. Tá bom? Sobre o mesmo denominador. Agora, de novo, o mais simples é distribuindo e verificando quem depende de S ao cubo, quem depende de S ao quadrado, quem depende de S e quem não depende de S nenhum. Então vamos fazer isso com calma agora. Ó. Aqui eu faço A vezes S ao quadrado vai dar A vezes S ao cubo. Vou botar o S ao cubo em evidência, então já sei que é A vezes. Aqui eu vou ter CS ao quadrado vezes S, então mais C. E aqui eu vou ter ds ao quadrado vezes s, então mais d vezes s ao cubo. Pronto, não tem mais ninguém de s ao cubo. Vamos ver quem aparece com s ao quadrado. Eu vou ter o a vezes s vezes 3,5s. Então vai dar 3,5a vezes s ao quadrado. Deixo o s ao quadrado em evidência, 3,5a. Daqui, ó, eu tenho cs ao quadrado vezes 3,5. Vezes 3,2, perdão. Cs ao quadrado vezes 3,2. Não é? Então vai ter 3,2 vezes c. Ó, aqui faltou um. Ó. Quando eu fizer o b vezes s ao quadrado, vai ter um b aqui. Certo? Muito bem. Aqui eu vou ter um d ao quadrado vezes 0,3. Então vai dar 0,3d. São os 4 termos que dependem de s ao quadrado. Todo mundo vai ter uma constante vezes s ao quadrado, né? Bom, agora eu quero ver quem depende de s só. Agora ficou mais fácil porque eu já distribuí esses dois, tá vendo? Os 4 termos que vêm dessas duas frações já estão aqui, certo? Como tem um desse ao quadrado, né, não vai mais aparecer nem vezes s, nem vezes s elevado a zero. Tudo vai ter que vir desse começo aqui. Ó. Então, quem que aparece só em função de s? É a vezes s vezes 1, que está aqui, e b vezes 3,5s. Certo? Então, a mais 3,5b vezes s. E só falta um termo, que é o b vezes 1, que é o único termo que não depende de s. Ok? Ufa, quem tiver dificuldade, abre tudo e sai aglutinando os termos, né? Não há problema. Muito bem. Agora, eu tenho um polinômio bonitinho, certo ou não? Montadinho aqui, ó. E eu igualo os polinômios dos numeradores. O primeiro polinômio é muito simples, é um só. Então significa que isso tudo aqui tem que ser igual a zero,
Isso tudo aqui tem que ser igual a 0. Isso tudo aqui tem que ser igual a 0. E só o b que é igual a 1. Então, escrevi o meu sistema aqui, ó. Mas o sistema já está quase escalonado, né? Ó. Se b é igual a 1, eu pego esse b igual a 1 e substituo aqui, ó, na equação de baixo. Só depende de a e de b. A é igual a menos 3,5 vezes b. Portanto, a é igual a menos 3,5. Maravilha. Aí agora o que eu posso fazer é dar uma organizada melhor nessas duas equações aqui, ó. A primeira está fácil, né? C mais D é igual a menos A. Portanto, C mais D é igual a menos 3,5, então C mais D é igual a 3,5. Aqui vai ser 3,2C mais 0,3D é igual a esse número aqui, ó, 3,5A mais B. O A é 3,5. Então, 3,5A vezes 3,5 vai dar menos 3,5 ao quadrado. Aqui passando para cá, 3,5 ao quadrado positivo, certo? E o mais B, que passando para cá, menos B, certo? Então, peguei esse termo aqui, passei para o outro lado e já troquei os valores. Ficou com essa cara aqui. Você faz a conta, quanto que é 3,5 ao quadrado menos 1 vai dar 11,25, ok? Então, essa equação é 3,2c mais 0,3d igual a 11,25. Eu vou pegar a primeira equação, ó, eu tenho um novo sistema aqui. Vou pegar essa primeira equação e passar o d para lá subtraindo e vou isolar o c. Vou pegar esse c isolado e vou substituir aqui, ó. Então eu vou ter essa equação aqui, que 3,2 vezes 3,5 menos d mais 0,3d é igual a 11,25, certo? Ótimo. Agora, feito isso, eu distribuo, né? 3,2 vezes 3,5 dá 11,2, menos 3,2d mais 0,3d é igual a 11,25. Maravilha, coloco o d em evidência, passo esse 11,2 para cá subtraindo, não é? Então isso vai dar 11,25 menos 11,2 dividido por menos 2,9, porque aqui vai dar menos 3,2 mais 0,3 dá menos 2,9, que eu vou passar dividindo, certo? Fazendo essa conta, aproximadamente dá menos 0,017, ok? Ótimo. Como C é igual a 3,5 menos D e o D é negativo, o C vai dar 3,517, 3,517. Tá bom? E agora eu tenho todo mundo, né? Porque eu já tinha o A e já tinha o B. Ufa, tá quase, hein? Vamos lá. O que eu vou fazer é reescrever o VC2. Tudo bem? Então, ao reescrever o VC2, ele era assim, certo? E agora ele é desse jeito aqui, ó. Só a fração, né? Depois eu tenho que distribuir esse 2 aqui, ó. Então vou multiplicar todo mundo por 2 aqui, certo? E já vou dividir essa primeira fração. Então vai dar menos 3,5s vezes 2 dividido por s ao quadrado vai dar menos 7 sobre s. Aqui vai dar 2 vezes 1 dividido por s ao quadrado, 2 sobre s ao quadrado. Aqui vai dar 2 vezes 3,17, que deu 7,34. E aqui vai dar 2 vezes 0,017, que deu 0,34. Ok? Olha que maravilha, hein? Agora chegou a parte fácil, ó. Se você tratar certinho as frações, isso aqui, tudo aqui tem transformada direta, certo ou não? A primeira é a transformada do degrau e a segunda é do polinômio. Essas duas aqui são transformadas da exponencial. Mas a regra do polinômio vale para constante também, para t elevado a zero. Então eu só escrevi aqui a tabela da regra da constante, do polinômio, quer dizer. Tá bom? Então vou fazer a transformada inversa dos dois lados e é uma transformada direta, né? Aqui fica menos 7 vezes o de t, que é menos 7. Aqui fica 2 vezes a transformada de 1 sobre s ao quadrado. Então, a transformada de 1 sobre s ao quadrado é fazer essa linha aqui para n igual a 1, certo ou não? Porque vai dar 1 fatorial dividido por s elevado a 1 mais 1, que é 2. Então, vai dar s ao quadrado, 1 fatorial é 1, vai dar 1 sobre s ao quadrado. Então, aqui vai dar t elevado a primeira, ou seja, 2t. O próximo vai dar 7,34 vezes e elevado a menos a, o a valendo 0,3. Então, 7,34 e elevado a menos
0,3t. E o último vai ser menos 0,34 vezes e elevado a menos 3,2t, porque o a nessa segunda fração é 3,2. Como eu fiz tudo em volts, em volt. Chegamos na equação do VC2, ok? Resposta final do exercício. Nosso exemplo. Vamos parar e pensar um pouquinho. Ó. A gente voltou no mesmo resultado que a gente encontrou para análise no domínio do tempo. Se você ainda não teve a oportunidade, volta lá na aula 10 e dá uma olhada. Quando a gente fez no domínio do tempo, deu muito trabalho resolver esse circuito, certo? Então, eu acredito que dá para afirmar que é mais fácil fazer por Laplace esse tipo de circuito, não é? Quando a gente estava trabalhando lá no domínio do tempo, eu tive que usar uma sacada. Eu tive que derivar a EDO para poder aparecer o VC, senão eu só teria corrente em C, não tinha o que fazer. Depois eu tive que encontrar a VC1, que deu bastante trabalho, para poder impor a condição inicial, porque eu tinha condição inicial no VC1 e no VC2, certo? Aqui eu não precisei fazer nada disso. E no final eu ainda tive que fazer a resposta forçada baseada no polinômio e ver o que dá, certo? Enquanto aqui eu não precisei fazer isso também, certo? Lá era um pouco mais complicado, porque a EDO apareceu com a derivada de V1. Então eu tive que derivar o V1 para aparecer o polinômio que estava lá. E aí era uma reta, não era mais uma parábola. E aí a minha solução forçada se parecia com uma reta. E não com a função exatamente da fonte, que era um t quadrado. Tinha um monte de complicadores, dá para resolver no domínio do tempo, como foi feito lá na aula 10. Mas eu acredito que esse caso especialmente foi mais simples fazer por Laplace. O que vocês acham? Concordam comigo? Bom, então, dado isso, o que me resta é deixar exercício para vocês fazerem, tá bom? Então, nesse exercício, o que a gente tem é o mesmo circuito que foi resolvido na aula anterior, só que agora ele tem uma fonte de corrente, certo? Essa fonte de corrente segue uma função que é constante menos exponencial, tá bom? Aqui estão os valores. Procure resolver esse circuito RLC paralelo com fonte, ok? É isso. Essa é uma aula que teve muita álgebra, mas que demonstrou como resolver problemas de circuito de segunda ordem que possuem fontes inteiramente pelo domínio de Laplace. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham aproveitado a aula. Até mais e bons estudos!